Você já ouviu falar na A Lenda da Pedra da Lorena? Esse é o tema do nosso relato sobrenatural de hoje. Lembrando de me seguir, compartilhar, republicar, coloque nos seus favoritos e mande relato de vocês também. Muito like aqui, comentário dizendo o que achou da história de hoje e vamos lá. Para começar o meu relato, A Lenda da Pedra da Lorena, primeiro vou dizer como se é falado por aqui. Eu sou de Jequitinhonha e fui trabalhar lá no sul de Minas na construção da hidrelétrica das cidades em Amorés e Baixo Gandu, que ficam próximas à Colatina, no Espírito Santo. Pode me chamar de Marcelo. E por aqui se conta assim, que em Aimorés, aqui perto, dizem que há muito tempo, quando o céu ainda conversava com a terra e os rios sabiam guardar segredos, vivia uma jovem indígena chamada Lorena. Ela era filha do cacique de uma tribo que habitava às margens do Rio Doce, em Aimorés, Minas Gerais. Lorena tinha olhos como a noite, sem nuvens, e cabelos que dançavam com o vento. Mas o que mais encantava era sua alma livre. Ela sonhava com o amor, com a paz entre os povos, com o direito de escolher o seu destino. Um dia, durante uma travessia pelo rio, Lorena conheceu Tupã, um guerreiro de uma tribo rival. O encontro foi como um trovão silencioso, bastou um olhar para que os corações se reconhecessem. Eles se encontravam às escondidas entre as pedras e as folhas, onde o tempo parecia parar. Mas o amor deles era proibido. Um pacto ancestral impedia qualquer união entre as tribos. Quando o cacique descobriu, a fúria caiu como tempestade, e Lorena foi levada ao topo de uma montanha, onde deveria ser sacrificada para purificar a honra da tribo. Mas antes que a lâmina tocasse sua pele, ela olhou para o céu e fez um pedido aos deuses: que minha dor se transforme em pedra, para que nunca mais se repita, que meu amor vire eternidade. Naquele instante, um raio cortou o céu, o chão tremeu e Lorena desapareceu. No lugar onde ela estava surgiu uma formação rochosa que lembra o corpo de uma mulher deitada com o rosto voltado para o horizonte, como se esperasse eternamente por Tupã, o que dizem aqui os moradores. Alguns afirmam que nas madrugadas de lua cheia é possível ouvir sussurros vindos da pedra, como se Lorena ainda cantasse para seu amado. Outros dizem que a pedra chora com o orvalho e que quem toca nela com o coração puro sente uma paz inexplicável. A Pedra da Lorena também virou símbolo de resistência feminina, amor verdadeiro e espiritualidade indígena. E essa lenda não é só uma história, é daqui do povo, é um grito silencioso que ecoa pelas montanhas do local e em Jequitinhonha. É a memória viva de um povo que transforma dor em beleza, silêncio em canto e pedra em poesia. Foi aí que veio a noite em que a Pedra da Lorena me chamou. Eu tinha 14 anos, era muito teimoso, igual ao meu avô. Ele sempre dizia: não saia à noite sozinho em noite de lua cheia para o mato. Mas naquela noite de lua cheia desobedeci. Peguei minha vara de pescar e fui até o rio. O céu estava claro, mas o ar parecia pesado e o rio, geralmente barulhento, estava bem quieto. Parecia até um espelho quebrado, refletindo um mundo que não era nosso. E o silêncio não era só silêncio, era como se tudo estivesse parado e esperando. Cheguei perto da Pedra da Lorena e ela estava diferente, mais viva, bonita. O ar ficou denso, como se eu tivesse atravessado um véu invisível. Foi muito estranho. Sentei na margem e joguei a linha. Foi então que eu ouvi um sussurro, umas palavras estranhas que eu entendia como saudade, saudade. Não era o vento, nem outros barulhos de pessoas próximas, era uma voz baixinha, sussurrante, triste, feminina. E eu percebi que vinha da pedra. Meu corpo congelou, olhei fixo e juro pela memória do meu avô que vi um vulto, uma mulher de olhos brilhantes. Dava para perceber a silhueta andando de um lado para o outro com uma velocidade impossível. Parecia chorar e emitia sons de dor e choro como se carregasse séculos de lamento. A água do rio começou a ficar agitada e começou a girar. Minha linha se enrolou toda sozinha, como se estivesse sendo puxada por algo invisível que eu não via. E aí começou os gritos e os choros a aumentarem vindo de todos os lados. E então, atrás de mim, ouvi passos. Congelei. Virei rápido. Não havia ninguém, só uma sombra alta feita de fumaça com contorno humanoide. Ela parou ao lado da pedra, olhou para mim e sumiu antes de desaparecer.
parecia que... E ela sumiu, mas antes de desaparecer, parecia que se fundia com o vulto da mulher, como se fossem dois pedaços da mesma dor e sons. Eu acho assim que o vulto da mulher mais essa fumaça humanoide se juntou-se numa formação só. Corri. Nunca corri tanto na minha vida, mas o som da pedra me seguia, aqueles lamentos. Um lamento que parecia colado à minha pele. Só parou quando eu cheguei em casa ofegante. Meu avô estava na porta e não disse nada, só me entregou um galho de arruda e falou. Falei para não ir lá sozinho, e muito menos à noite. Desde então nunca mais voltei lá sem companhia, e toda vez que passo pela pedra sinto que ela me reconhece como se estivesse esperando eu passar lá de novo. Meu avô nunca foi de inventar coisas, era homem de poucas palavras, mas quando falava da Pedra da Lorena o tom mudava, ficava sério, parecia que lembrava de algo que não queria lembrar. Uma vez depois de eu contar o que eu vi na pedra, ele ficou em silêncio por um tempo, aí depois me disse que foi numa noite de São João, muitos anos atrás, e ele tinha ido buscar lenha perto do rio, quando viu uma névoa estranha se formar ao redor da pedra. Não era neblina comum, era espessa, prateada como fumaça de vela. E no meio da névoa surgiu uma figura alta com traços indígenas, corpo forte, mas feito de luz e sombra. Ele imaginava que seria o tal Tupã da lenda, o guerreiro da lenda que todos falavam. Ele estava parado olhando para a pedra como quem esperava há séculos. E então, sem mover os lábios, andou em movimentos rápidos. E meu avô se assustou quando ele desapareceu. Meu avô caiu de joelhos e disse que sentia um peso no peito como se carregasse a dor de todos os mundos. Ele disse que a imagem não olhou, mas ele sentiu que tocou seu ombro em grande velocidade e sumiu. E a névoa se desfez. A pedra ficou quieta, mas desde aquele dia meu avô nunca mais passou por lá sem deixar uma flor branca. Ele dizia que não eram só espíritos que habitavam lá, eram memórias vivas presos entre os tempos e lamentos. E que a Pedra da Lorena não é só pedra, é espera petrificada, e é o que dizem os outros aqui também. Alguns moradores também afirmam que a pedra emite sons nas madrugadas, especialmente em noites de lua cheia, que é os que mais falam. Outros dizem que quem dorme perto dela sonha com a mulher chorando, pedindo para ser libertada. Tem muitas pessoas que vêm visitar como turistas e há quem leve flores e velas ao pé da pedra como forma de homenagem e dizem que isso acalma os sussurros e um dos muitos que circulam pelo vale, onde o sobrenatural não é medo, é memória e é como se o tempo ali tivesse outras regras e o invisível fosse parte da paisagem. Lembrando que vocês podem estar mandando relato de vocês também, então se você gostou, sai, curte, compartilha, clica, comenta muito like e manda de vocês.